Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 11, tá? Hoje nós iniciaremos a abordagem dos métodos de separação de misturas. Na aula passada nós vimos, né, que a matéria é dividida em dois tipos, substâncias puras e misturas, né? E hoje nós iniciaremos a discussão sobre os diferentes métodos que são empregados na separação de misturas, tá joia? Essa mini aula e as duas próximas nós trataremos sobre esse assunto, tá? Na aulinha de hoje nós trataremos sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido. Vocês verão que para poder ficar mais didático e dinâmico, eu separei, né, a classificação dos métodos com base no tipo de mistura, tá? Nessa primeira e segunda mini aula nós trataremos sobre as misturas heterogêneas e na última aulinha sobre as misturas homogêneas, tá? Hoje nós falaremos sobre as misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido. Quais são os métodos que nós usaremos para poder separar essas misturas, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa aula? Bom, pessoal, eu inicio como sempre aqui, né, com uma perguntinha. O que são métodos de separação de misturas? Pessoal, são técnicas empregadas na separação dos componentes de uma mistura, tá? Cabe ressaltar que dentro das misturas, né, a gente sempre tem a possibilidade de separar os diferentes componentes de uma mistura. E se a gente considerar que a maioria da matéria ocorre sob a forma de misturas, então vocês já podem pensar, né, que os métodos de separação de misturas são de extrema importância. São através dessas técnicas, né, que nós conseguiremos o quê? Obter os componentes a partir de uma mistura, tá joia? Então são técnicas que a gente usa para poder separar os componentes de uma mistura, seja essa mistura homogênea ou heterogênea, tá? Bom, com relação ao tipo, os métodos, né, de separação eles são divididos em dois tipos principais. Nós temos os métodos mecânicos, tá? Que são aqueles empregados na separação de misturas heterogêneas. E uma característica principal desse tipo de método, né, é que eles não envolvem mudança de estado físico, tá? No caso dos métodos mecânicos, a separação dos componentes se dá geralmente com base na diferença de densidade entre as substâncias, na diferença de tamanho, de peso, não envolve mudança de estado físico, tá? Esse tipo de método, né, os métodos mecânicos, eles são aplicáveis somente a misturas heterogêneas, né, que são misturas que apresentam mais de uma fase. Então, teoricamente, elas são mais fáceis de serem separadas do que as misturas homogêneas. No caso das misturas homogêneas, pessoal, nós utilizaremos sempre métodos físicos, tá? Esses métodos, eles então são utilizados na separação dos componentes das misturas homogêneas, né? Ou soluções, como a gente pode chamar, e eles envolvem mudanças de estado físico, envolve fusão, ebulição, tá? Condensação, algum tipo ou mais de mudança de estado físico, tá? Já então métodos mecânicos para misturas heterogêneas, que são mais fáceis de serem separadas. Métodos físicos para misturas homogêneas, que são separação mais difícil. Mecânico não envolve mudança de estado físico. Métodos físicos, como o próprio nome sugere, envolvem mudança de estado físico. Então vamos lá. Pessoal, como eu disse, nessa aula de hoje nós trataremos sobre a separação de misturas heterogêneas. E dentro das misturas heterogêneas, tá? Nós podemos classificar as misturas, né? Nós podemos dividir essas misturas de acordo com o tipo de componente que compõe essa mistura, tá? Por exemplo, nós podemos ter mistura sólido-sólido, que é quando todos os componentes da mistura são sólidos. Uma mistura do tipo sólido-líquido, né? Em que eu tenho um componente líquido, um componente sólido. E misturas do tipo líquido-líquido, em que ambos os componentes são líquidos, tá? Cabe ressaltar que o método de separação a ser empregado, ele vai depender basicamente do tipo de mistura heterogênea que a gente tiver. Se for sólido-sólido, eu vou ter um determinado método, sólido-líquido, outro, e líquido-líquido, outro tipo de método também, tá? Então, nós iniciaremos aqui, então, né, a discussão sobre esses diferentes métodos de separação. E na aulinha de hoje, nós vamos ver os métodos de separação aplicáveis a separação de misturas do tipo sólido-sólido, tá? Misturas sólido-sólido são misturas em que todos os componentes encontram-se no estado sólido, tá? Nesse caso, essas misturas podem ser separadas por diferentes métodos de separação, que nós veremos hoje: a catação, a ventilação, a separação magnética, a peneiração ou atomização, a levigação, a flotação e a dissolução fracionada. Nós veremos cada um desses métodos detalhadamente. Bom, primeiro método útil, né, na separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido é a catação. A catação, pessoal, é um método que emprega, né, que é utilizado
na separação de sólidos que tenham tamanhos diferentes, tá? Isso nós podemos selecionar esse sólido com as próprias mãos ou então com o auxílio de uma pinça, tá? Pode ser utilizado uma pinça ou então com a própria mão, direto com a própria mão. A catação é um processo muito comum que eu tenho certeza que as mães de vocês realizam lá quase que diariamente, né, na casa de vocês, quando ela vai, por exemplo, cozinhar o feijão. Um exemplo do processo de catação é quando a gente separa, né, os pedregulhos, né, qualquer outro organismo estranho ali dos grãos de feijão, né? É muito comum, dependendo da qualidade do feijão, esse feijão ele vem com alguns pedacinhos de pedra, de folhas, de outras coisas, então a gente vai lá e faz o quê? Faz o processo de catação, em que a gente esparrama o feijão e vai com a mão ou com a pinça retirando tudo que não seja feijão. Esse processo é chamado catação. Ele se dá com base na diferença de tamanho entre os componentes da mistura. Óbvio que a gente tem que ter um bom senso, né? Por exemplo, esse processo de catação ele é muito útil na catação do feijão, mas ele seria inviável de ser utilizado, por exemplo, na separação da areia do sal. É impossível, né? Imagina, eu tenho uma mistura composta por areia e sal, eu ficar ali com a pinça catando cada grãozinho de areia, né? Praticamente seria um trabalho enorme, né? Então, a catação, ela é aplicável geralmente a sólidos grandes, né? Que apresentam diferentes tamanhos, tá joia? Posso utilizar a própria mão para poder separar esse sólido ou então uma pinça. Então, o primeiro processo, catação. Segundo processo útil na separação de mistura heterogênea do tipo sólido-sólido é a ventilação. Tá? Esse método ele emprega uma corrente de ar na separação de sólidos de pesos diferentes. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso assoprar com um secador, eu posso soprar com a própria boca, né? De forma que, se eu tiver essa mistura composta por componentes que apresentam diferentes pesos, o que vai acontecer? Quando eu assopro, por exemplo, o componente mais leve ele vai voar, né? E o mais pesado vai ficar. É o que acontece aqui, por exemplo, quando a gente faz a ventilação das cascas de arroz. Né? O arroz, se a gente descascar ele, eu vou ter a divisão ali, né? Eu vou ter uma mistura entre os grãos de arroz e as cascas de arroz. Se eu vou ali, por exemplo, na peneira e faço assim, ó, balanço, a casca, por ser mais leve, ela vai se separar dos grãos de arroz. Eu posso, por exemplo, também assoprar. Tá joia? Então, a ventilação, a gente usa uma corrente de ar, não importa a fonte dela, se é um ventilador, se é um secador, se é o próprio assopro, tá? Para poder separar os componentes da mistura sólido-sólido. Terceiro método, separação magnética. Ó, prestem atenção, separação magnética. Magnética tem a ver com o quê? Com o ímã, né? No caso da separação magnética, é um método que ele emprega o uso de um ímã, tá? Para poder separar os componentes de uma mistura sólido-sólido. Contudo, tem uma limitação dessa técnica, tá, pessoal? Ela só é aplicável quando apenas um dos componentes é ferro magnético. O que é isso? O componente ferro magnético é aquele que é atraído por um ímã, tá? Então, imagine que eu tenho uma mistura formada entre limalha de ferro, como se fosse o ferro, né, moído, tá? Um pozinho de ferro e areia, tá? Quero separar a limalha de ferro da areia. Como que eu faço? Já que o ferro ele é ferro magnético, ou seja, ele é atraído pelo ímã, basta que eu passe um ímã ali sobre essa mistura. Ao passar um ímã, né, aproximar um ímã dessa mistura, o que vai acontecer? A limalha de ferro ela vai ser atraída e vai se impregnar aqui na superfície do ímã e a areia vai ficar separadinha. Tá joia? Então, aqui um exemplo é a separação magnética da limalha de ferro, né? Contudo, olha só, é necessário, né, para utilizar essa técnica, é necessário que apenas um dos componentes seja ferro magnético. Não adianta, por exemplo, eu colocar ali a mistura entre ferro e um outro componente que seja ferro magnético, né? Quando eu passar, o ímã vai atrair todos eles. Tá joia? Obviamente também, né, eu preciso, para utilizar esse método, que pelo menos um dos componentes seja ferro magnético, né? Eu, uma mistura, por exemplo, entre areia e sal, vou passar o ímã, não vai acontecer nada, porque nenhum dos dois é ferro magnético. Tá joia? Próximo método, peneiração ou tamização. Ó, o nome já diz muito, peneiração. Esse método ele emprega o uso de uma peneira, tá? Para poder separar sólidos com tamanhos diferentes. É necessário que os componentes da mistura apresentem tamanhos diferentes, senão eu não consigo separar. Esse processo é muito comum nas obras, né? Nas obras civis, em que quando o pedreiro vai lá e faz a peneiração da areia, o que acontece? A areia ela vem com alguns pedaços, né? Com vários cascalhos ou pedregulhos. E para a construção civil a gente precisa da areia fina. Então, o servente pedreiro, ou o próprio pedreiro, ele coloca a areia na peneira, vai peneirando, né? De forma que a areia fina desce, que é a que ele vai usar, né? E o cascalho ou pedregulho fica em cima. Tá? Então, na peneiração ou tamização, a gente usa o quê? Uma peneira para poder separar sólidos que tenham tamanhos diferentes.
Obviamente, se esses sólidos tiverem tamanho muito parecidos, eu não vou conseguir separar, né? Se eu tiver sólidos de granulometria, ou seja, de tamanho muito parecido, quando eu passar pela peneira, os dois vão descer. Tá joia? Próximo método de separação é a levigação. A levigação é um método que emprega o uso de uma corrente de água, tá? Levigação, lembre-se de corrente de água. Uma separação de sólidos que tenham densidade diferentes. A levigação é um processo muito comum no processo de obtenção do ouro nos garimpos, tá? Quando o garimpeiro vai lá e obtém, né, a amostra de ouro, não tá o ouro puro, tá? Ele vem misturado com cascalho, com areia. Então, o que ele precisa fazer? Ele vai geralmente na margem de um rio, né? E com esse instrumento aqui, ó, parece uma panela, ela é chamada bateia, tá? Ele faz o que nós chamamos de levigação do ouro. O que ele faz, né? A amostra contendo o ouro tá ali nessa panelinha, ele passa uma corrente de água, de forma que o quê? Como o ouro e a areia têm densidade diferente, quando a água passa, ela leva a areia e o ouro fica retido ali no fundo da bateia, tá? Então, a levigação é um processo em que a gente usa uma corrente de água para poder separar os componentes de uma mistura sólida, desde que esses componentes apresentem densidade diferente. Obviamente, se eles apresentarem densidade igual, quando eu passar água, todos serão levados pela água, né? Então, levigação do ouro é um bom exemplo desse processo de levigação. Nós temos aqui um outro método de separação, que é a flotação, tá? Na flotação, a gente usa, né, um líquido de densidade intermediária para poder separar sólidos que tenham densidade diferente. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Imagine, pessoal, que eu tenho uma mistura formada por serragem e areia, tá? Estão ali misturadas, né, os dois sólidos, tudo misturado, a serragem e a areia. Como que eu posso fazer para poder separar essa mistura? Ó, como é que chama? Catação não tem como, né? Porque eles apresentam um tamanho bem parecidos, né? Uma das possibilidades, um dos métodos que eu posso utilizar para poder separar essa mistura é a chamada flotação. Então, ó, eu tenho aqui no recipiente serragem e areia, né? A serragem é muito menos densa do que a areia e elas estão misturadas. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar um líquido que tenha densidade intermediária, como é o caso da água, e quando eu verter água aqui nesse recipiente, o que vai acontecer? Vai acontecer a separação das fases, né? Como a serragem é menos densa, o que vai acontecer? Ela vai ficar sobre a superfície da água, ou seja, ela vai flutuar. E como a areia é mais densa que a água, o que vai acontecer? A areia vai decantar, vai para o fundo do recipiente. Então, olha só, serragem e areia aqui, tudo misturadinho. Coloquei a água vai promover o quê? A separação desses componentes em duas fases, a serragem em cima e a areia embaixo, tá? Então, a flotação é um método que a gente usa um líquido de densidade intermediária na separação de sólidos que tenham densidade diferente. Ou seja, eu tenho que ter um que é menos denso e um que é mais denso. Quando eu jogo esse líquido, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Dessa forma, eu consigo separar os componentes. Tá joia? Vamos ver aqui mais uma. Último tipo de método de separação aplicável na separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido é a dissolução fracionada. Tá? A dissolução fracionada é um método que a gente usa, né, para poder separar sólidos que tenham solubilidade diferente. Ou seja, eu preciso ter ali um sólido que apresenta maior solubilidade e menor solubilidade no solvente que eu vou estar utilizando. Imagina uma mistura entre sal e areia, tá? Nenhum outro método desses que a gente viu antes seria possível de ser utilizado na separação dessa mistura. Contudo, a dissolução fracionada é um excelente método para poder separar os componentes dessa mistura. De forma que, olha só, então imagine que eu tenho sal e areia. A gente sabe que o sal é solúvel em água, mas a areia não. O que eu faço? Venho aqui, adiciono um pouquinho de água nessa mistura. Como o sal é solúvel em água, o que vai acontecer? Ele vai se misturar à água. E como a areia é insolúvel, ela vai se separar. Então, ó, acrescentando água aqui nessa mistura, eu vou ter agora duas fases. A fase de cima em que eu tenho a água misturada ao sal e a fase de baixo em que eu tenho a areia separada. Tá? A dissolução fracionada recebe esse nome por isso. Apenas um dos componentes, né, da mistura, ele é solúvel nesse solvente que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, quem é solúvel é o sal. Então, ó, acrescentei água, o sal vai se misturar com a água e a areia vai se separar. Tá joia? Então, aqui é um bom exemplo de método de separação para esse tipo de mistura aqui, sal e areia. Pessoal, só que cabe ressaltar que a dissolução fracionada, geralmente, ela não é utilizada como um processo isolado, tá? Ela é sempre utilizada associada a um outro processo. Nesse caso aqui, por exemplo, acrescentei água, né? Obtive aqui água e sal e areia. Agora, por exemplo, se eu quiser separar a água do sal, eu vou precisar utilizar um outro método de mistura.
Tá joia? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero também que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Beleza? Próxima aula a gente continua falando sobre os métodos de separação das misturas heterogêneas. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.